Ah, mas é difícil, Alessandra, porque aí você tem uma conjunção de fatores, inclusive pelo próprio exemplo, né? Então, a sua colocação é inteligente, né? Trocar o governo não poderia ser obtido por outros meios, é tão desproporcional, mas o que acontece é o seguinte: você tem interesse da indústria bélica, você tem o interesse de afirmação e reafirmação constante de poder para mostrar quem manda, né? Para que não hajam, vamos dizer, novos desafios. Você tem uma série de situações, de contextos aí que precisam ser apropriados. Então, o Saddam Hussein, quando foi deposto, até você me permite contar muito brevemente essa situação, Saddam Hussein, quando foi deposto, ele queria negociar. Ele queria negociar, mas ele não tinha quem quisesse negociar com ele. O Saddam disse assim, ó, é o seguinte, nós estamos abertos a negociar com petrolíferas dos Estados Unidos, nós estamos abertos à abertura do mercado, nós estamos aqui, eles chamaram para negociar, mas os americanos disseram, nós não queremos negócio, nós queremos impor a nossa autoridade aí. O Saddam acabou na forca, a APC, a Autoridade Provisória da Coalizão, foi montada, com Paul Bremer à frente, né? A essa altura já são 20 anos, então quem é mais novo talvez não tenha lembrança desse período. Mas, efetivamente, leva tudo isso em conta, né? Camila Vidal pergunta quem são os aliados do Irã. Os aliados do Irã, basicamente, governo, é o governo da Síria e o governo do Iêmen, tá? O governo da Síria e o governo do Iêmen. Agora, isso no mundo árabe. Agora, você tem grupos pró-iranianos atuando no Iraque, onde você tem setores do governo ligados aos iranianos, setores que são oposição, e você tem o Hezbollah no Líbano, que é um grupo muito importante militarmente, que é um grupo muito importante a nível de capacidade de repercutir no mundo xiita, e de certa forma hoje também no mundo árabe, as suas ações que tem muita ressonância. Então, são esses os aliados, vamos chamar assim, os aliados do governo iraniano. O grande aliado do governo iraniano não é um aliado a nível, vamos dizer, ele não é visível, né, militarmente, que é a República Popular da China. O Irã, vamos dizer, é o braço forte da China na região do Oriente Médio. O Irã fez um acordo de bilhões de dólares com os chineses com os iranianos, para assegurar transporte, segurança energética, tecnológica. Então houve uma troca muito grande. E o Irã abriu seus tentáculos a partir do seu desenvolvimento industrial, da diversificação da sua base industrial, da diversificação da sua indústria de pesquisa, de tecnologia, da ampliação da educação no seio da sociedade iraniana, para que o Irã conseguisse construir. Gente, isso não é pouco. O Iraque foi ocupado militarmente, não é isso? O Saddam era uma barreira para os iranianos durante algum tempo. Já em 2003 não era mais, porque o Saddam estava completamente quebrado. Depois de 12 anos, 13 anos de embargo de toda sorte, inclusive militar, inclusive resoluções da ONU que limitavam o raio de ação de seus mísseis a 150 quilômetros, né? E aquelas acusações de armas de destruição em massa que nunca se confirmaram. Mas o Irã conseguiu, mesmo os Estados Unidos ocupando o Iraque militarmente em 2003, eles conseguiram acesso ao Iraque, eles conseguiram manter o governo sírio, eles conseguiram acesso e abrir uma parte da fronteira entre o Iraque e a Síria para chegar ao Líbano e para chegar aos portos sírios no Mediterrâneo. Não é pouco, você sai de caminhão de Teherã, você passa pelo Iraque, você passa pela Síria e você chega ao Líbano. Esse é um projeto da China. Esse é um projeto da China. A grande fonte de sustentação do Irã é a China. Agora, eu não acredito que a China vá militarmente para o embate com os Estados Unidos em função de um eventual ataque ao Irã. Isso pode complicar muito as coisas. Eu ouvi de um diplomata, dia desses, que um eventual ataque dos Estados Unidos ao Irã poderia fazer com que os chineses respondessem atacando Taiwan. Essa é uma possibilidade concreta, tá? Essa é uma possibilidade concreta. Que no momento em que os Estados Unidos, vamos dizer assim, quebrassem as regras do jogo, sob o ponto de vista de atacar um aliado da República Popular da China, importante para a manutenção das rotas comerciais e para os interesses econômicos, geopolíticos, geoeconômicos da China, que nesse momento a China poderia se sentir desimpedida de qualquer tipo de amarra e poderia atacar Taiwan. Essa é uma possibilidade concreta, tá? Não é concreto a gente imaginar que os chineses fossem atacar os porta-aviões dos Estados Unidos na região. Quem pode atacar os porta-aviões dos Estados Unidos na região é o Hezbollah, é o Irã, são eventualmente grupos que estão na Síria, no Iraque, no Iêmen, se tiverem meios, vão atacar os interesses navais, inclusive dos Estados Unidos. Agora, o que pode acontecer
O que pode acontecer numa situação dessa, segundo esse diplomata experiente, que inclusive estava refutando uma tese minha, dizendo que os chineses não entrariam militarmente no conflito, e aí ele diz, não entrariam, mas eu vou contar uma equaçãozinha para você aqui que pode levar a uma situação muito perigosa no mundo, que seria os chineses atacarem Taiwan como se sentindo desobrigados de qualquer tipo de compromisso ou de amarra, porque os Estados Unidos atacariam seu grande aliado regional, que é o Irã, né? E que nesse caso os Estados Unidos poderiam responder aos chineses no Mar da China, e que aí você poderia ter um conflito, tá? E aí você poderia ter um conflito eventualmente nuclear. Assim como praticamente é consenso na cena diplomática que o Irã pode ser atacado com uma arma nuclear por Israel ou pelos Estados Unidos, ou pela coalizão de Israel e Estados Unidos. Então, quando a gente fala que há a possibilidade de um conflito global, não é a China não vai levar soldado para defender os palestinos. A China não vai levar soldado sequer para defender o Irã. A China não vai levar marinha, não vai levar sua força aérea, não vai levar seus navios para o Golfo Pérsico, não vai levar seus aviões, não vai. Agora, pode ser, tá, que um ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, com o objetivo inclusive de trocar governo, de destruir a infraestrutura iraniana, há muito investimento chinês no Irã, vocês não têm ideia. Muito investimento, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Que isso poderia fazer a China responder em outro cenário, que isso poderia fazer a China responder em Taiwan. E que partindo dessa premissa, você poderia ter ali um choque direto no Mar do Sul da China. Então, quer dizer, aí faz algum sentido, aí talvez a gente consiga compreender por que a Coreia do Norte muitas vezes faz exercícios militares, né? Não é porque a Coreia do Norte vai atacar Tel Aviv, né? Isso aí fica como piada, tá? Mas que as coisas podem se deteriorar na Ásia a partir de uma resposta assimétrica dos Estados Unidos e de Israel em relação ao Irã, e que os chineses podem se sentir absolutamente desobrigados de qualquer tipo de compromisso. Olha, não invade aqui que a gente não invade ali. Então, aí o couro pode comer. Aí a coisa pode sair de controle. E essa é uma situação que me parece relativamente compreensível, né? Relativamente racionalmente apropriável. Porque, além das declarações bombásticas, retóricas, que o Irã diz que vai destruir os Estados Unidos vão destruir o Irã e tal, mas o mundo diplomático está se mexendo. Porque há compromisso que a gente não consegue, inclusive, ver acima da superfície. Tá certo? E que, efetivamente, muitas vezes podem estar acontecendo coisas que a gente não faça nem ideia, turma. Pode estar acontecendo coisas que a gente não faça nem ideia nessas mexidas aí.